Olá, meus queridos e minhas queridas. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sinceronas Cast. Hoje, em especial, eu trouxe aí a questão do consumo desenfreado, né? O quanto isso é prejudicial aí para o mundo. E então, em especial, hoje conosco tá a Manuela, que é dona de um brechó na cidade de Campo Bom, Brechop, isso? Isso. Qual é o Instagram? Já pode falar. Já posso falar? Já. É @brechopstore. E tu faz envios para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Então tá, ótimo. Peças selecionadas aí, tem coisas importadas? Tem muito, tudo, né? Coisa boa. Show. Então, Manuela, para começar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Como é que andou, se tu já foi CLT, não foi, Sim. eu sei que foi empresária, como é que se deu a questão da criação do brechó também? Sim. Primeiro, quer dizer que estou muito feliz em poder bater esse papo, né? Sempre, já há anos que eu levanto a bandeira da sustentabilidade, eu fico muito feliz de sempre poder falar sobre o assunto. Eu trabalhei desde a primeira CLT, trabalhei CLT sim, e foi como eu sou lá do Vale dos Sinos, Campo Bom, a gente tem muito sapato lá, né? Sim. Várias indústrias do calçado. Então, comecei, né, na indústria do calçado, e eu nunca parei de estudar, eu terminei o ensino médio, e eu digo que eu penso assim que eu tive o privilégio de saber desde pequeno o que eu queria ser, né? E eu sempre dizia que eu queria trabalhar com comunicação, e daí logo depois já comecei a dizer que eu queria ser jornalista, desde pequenininha, né? Jornalista, tu sabe que teve uma pessoa que a gente entrevistou há pouco, que é jornalista, e ela tava falando da profissão de jornalista, olha que coisa. Olha só. Então, eu dizia, eu queria ser jornalista, daí o pessoal brincava, tu vai ser a Cristina, né? Uhum. Ainda era Cristina, né? E, enfim, daí eu dizia que não, porque eu gostava de escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu queria ir para esse lado, né, da comunicação. Da parte de redação, escrever e tal. Então, eu sempre li muito também. E eu logo terminei o ensino médio e comecei a cursar jornalismo. Fiz 3 anos na Unicinos. E eu me frustrei um pouquinho, assim, porque meus colegas todos queriam trabalhar no Grupo RBS, claro, na TV, né? Na TV. Então, e eu vi que, como eu queria trabalhar com moda, eu ia para São Paulo para trabalhar nas revistas, né? Peguei aquela época de revista, então eu sempre gostei muito de ler revista. Mas eu tinha essa coisa com a moda, mas também não era a criação, ser estilista, design, né? Então, eu cursei esses 3 anos, daí bem na época caiu o diploma, né? Uhum. E daí era bem cansativo para mim, para Unicinos e tal. Então, eu tranquei. Só que nesse meio tempo que eu cursava o jornalismo, lá onde eu trabalhava na empresa, estavam abrindo as marcas próprias. Uhum. E tinha uma vaga, e eu me inscrevi, fui selecionada e comecei a trabalhar com os jornalistas, com o pessoal do RP, de publicidade, então foi muito bacana pra mim, e eu tive mais certeza ainda que eu não ia voltar, e daí eu comecei a namorar o marketing, né, e daí na época começou a ter as faculdades tecnológicas de marketing, então eu fiz N cursos de marketing de moda, jornalismo de moda, consultoria de estilo, e fui trabalhando, né, nas marcas, e foi bem na época que começou o Facebook, eu comecei a já trabalhar por fora com as empresas pequenas, assim, consultórios, muitas marcas, assim, também de joias, né, criando Facebook para eles, criando ações, né, e final de 2010, eu me casei, e daí eu criei um blog de casamento. Legal. Daí tem bastante gente que conhece ainda o Manu Vai Casar, E daí eu criei o blog de casamento e uma feira de noivas, que eu fiz durante 10 anos a feira. Ai, que legal. Isso junto, como era uma vez no ano, a feira eu conseguia conciliar com o meu trabalho. Então, no final de 2010, eu casei e pedi pra sair da empresa, porque eu já tinha muita demanda trabalhando por conta, né? E nunca mais voltei pra CLT. Sempre fui, me tornei empreendedora desde o início de 2011. Empresária. Show. E daí a Brechop foi em 2016, porque em 2000, eu lembro que eu tinha pastinha no computador. Em 2009, como eu pesquisava muito, a gente fazia muita pesquisa lá fora, para as marcas e tal, eu conheci os brechós lá de fora, e daí vi que, nossa, lá fora, desde os anos 70, tem os brechós, as redes de brechó, né? Lá é muito comum, eu digo mais Estados Unidos mesmo falando. E daí eu pensava, mas isso para Campo Bom ainda é muito cedo, né? 2009. Então, desde 2009, eu tinha minha pastinha lá, brechó da Manu, né? Que era um sonho e tal, mas ainda era muito cedo. E daí eu fui, como comecei a trabalhar com a moda, eu comecei a fazer as consultorias de estilo também, eu comecei nas casas das mulheres, mais classe A, B,
E era assim, tamanho dessa sala, ou maior, os closet, né, abarrotado. Meu Deus, de roupa. E as mulheres não têm o que usar, não sei, né, enfim, toda essa história que a gente já sabe. E eu comecei, nossa, eu tenho que montar o brechó, né, porque tá aí, né, muita roupa. Caindo de maduro de que com certeza conseguiria se aproveitar essa roupa para outras mulheres, né, e coisas boas, pouco usadas. Isso aí, pouco usada. Enjoei, troquei o estilo, né, troquei o manequim. E daí eu comecei a... Começou a se falar em sustentabilidade mais, né? Pra quem ainda não era, assim, né? Eu digo nível Greenpeace, assim, pra gente ainda... Daí eu comecei a estudar fundo sustentabilidade, né? Marketing eu já trabalhava, moda eu gostava, eu já tinha vários cursos. E comecei a estudar esse mercado de sustentabilidade. E daí eu sempre me arrepio quando eu lembro. Em 2016, eu tinha visto uma pesquisa... Eu não vou saber os dados exatamente, até tentei achar, mas não encontrei, que era... Eu tinha traduzido tudo na época. Que dizia que em 2023, né, que é agora, metade do armário das mulheres já seriam de mais de 50% das mulheres seria de brechó. E a pandemia acelerou isso e né, se concretizou essa pesquisa, né, então mais de 50% das mulheres já usam brechó, então o mercado só vem crescendo, né? Sim, então, em 2016, eu resolvi parar com todos os outros projetos que eu tinha, né, e me dedicar pro brechó. Aí tu abriu o brechó e ficou só com o brechó, não só tinha com brechó. Mais o CLT, tu parou? Não, o CLT foi lá em 2010, né, que eu parei, nunca mais voltei. Eu fiquei trabalhando home office sempre, né, para essas empresas, fazendo a feira de noivas uma vez por ano, que era uma vez no ano, mas dava muito trabalho, E a feira de noivas era venda de vestidos, essas não, coisas? era feira pro público final, vamos supor, tu faz vestido, daí tu montava um stand na feira, né, e as noivas podiam ir lá para ver as tendências, já contratar, né. Entendi. Era um evento muito glamouroso, muito bonito, assim, né? E era só uma vez no ano, era um dia, mas dava bastante trabalho o pré, né? Sim, pra conseguir programar tudo, e daí, foi bem assim, na época foi bem pioneiro na região, né? Daí depois já começou a ter mais feiras. E daí junto também, a gente, com essa questão do marketing, do empreendedorismo, que eu sempre fui também lá no começo, quando começou a se falar em empreendedorismo, eu lembro que eu vinha pra Porto Alegre pra fazer eventos, participar, eu sempre gostei muito. O meu TCC na faculdade foi, assim, o empreendedorismo feminino para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, assim, foi muito legal, assim, né? A gente foi a fundo para ver como isso pode empoderar uma mulher. E transformar. E uma mulher empoderada em casa, né? Ela na sua comunidade, enfim, é muito bonito. E daí eu criei uma Entre Elas, não sei se tu chegou a ouvir falar, que foi, acho que uns 4, 5 anos que a gente fez, eu chamei outras 2 meninas, e que na época a gente brincou, né? É uma coisa, pra época foi também muito antes, que agora, né, tem mais eventos e tal. Na época ainda não tinha, mas foi muito legal. A gente, nossa, quantas mulheres a gente conectou, a gente conheceu histórias, né? Foi bem legal. Mas daí também, que também era muito trabalhoso, era uma vez por mês, né? O pré e pós era muito trabalhoso. Sim. E eu sempre fui aquela coisa, a mulher pode ser multitarefa e tal, mas eu cheguei minha jornada, assim, me levou. Daí eu comecei muito autoconhecimento e eu já fui pro lado oposto, assim, eu acho que a gente tem que focar, às vezes, sabe? Sim. Então eu pensei, não, agora eu vou parar com todos os outros e eu vou focar no brechó. Focar no brechó. E me diz, assim, qual foi o propósito para tu construir o brechó? Né? Então, querendo ou não, provavelmente fosse o teu sonho e o teu propósito de vida, a criação do brechó, né? Com certeza. Eu, nunca tinha entrado em brechó, só tinha visto na internet ali, né? Mas eu senti alguma coisa, assim, isso é muito legal. Que eu sempre fui meio contra a tendência, assim. Então, assim, eu acho muito fácil, entre aspas, entrar numa loja, numa fast fashion, onde os looks estão montados, né? Tá tudo pronto. E daí tu meio que se obriga a comprar aquilo ali, né? Às vezes a gente chega em casa, nem chega em casa, já se arrependeu, né? E pra mim, um exercício muito de autoconhecimento, pra quê? Lá tava tão bonito, né, nela, às vezes tu né? não usa, não tá nem na tua paleta de cor, né? Não combina contigo e tu compra porque tá em liquidação, a questão de comprar 4, 5 pares de sapato quando tá na liquidação. Eu confesso que há muitos anos atrás, ainda mais trabalhando no home office, às vezes dá aquele negócio, eu preciso ver gente, né? Eu preciso sair, socializar, e às vezes eu ia pro shopping pra comprar e me arrependi, chegando em casa, meu Deus, o que eu fiz, né? Comprei sem precisar e tal, né? Desnecessário. Agora faz muito tempo, graças a Deus, que eu, né, sou bem sustentável nessa parte, assim, né? Mas, enfim. E daí, então, como eu falei, eu tinha esse negócio da moda, eu tinha revista desde muito jovem, né? A felicidade era receber o pagamento lá quando eu tinha 15, 16 anos, poder comprar uma revista, né? Uma revista, né? E então, e daí, depois, eu tinha isso, mas eu quero moda, mas o que é? Não vou pra São Paulo trabalhar, né? Então, quando eu comecei a estudar o mercado de brechós, é isso, né? Só que daí, então era só, eu nunca, até
comecei a pensar pra gente conversar, eu nunca falei, eu tenho loja, eu penso, eu sou lojista, nada, não tem nenhum problema isso. Mas pra mim, é propósito, sabe? Às vezes eu romantizo um propósito, mas é que pra mim foi assim parece que uma luz, assim, veio, é isso aí. É o brechó com a sustentabilidade, que daí eu conectei a moda, o brechó, quando eu comecei a estudar a sustentabilidade. Aí por isso, é isso aí, eu quero fazer parte das pessoas que se preocupam com o planeta, né? Então vou fazer a minha parte, né? Sim. Então foi isso, assim, o propósito, né? Desde o início, assim, a gente sempre, quem conhece a Brechop, acompanha, já tem pessoas que já fizeram trabalho comigo de TCC, até, né, com a questão da moda e sustentabilidade, porque sabe que a gente tem muito essa veia, assim, né, da sustentabilidade. Sim, muito legal. E a questão da sustentabilidade, às vezes a gente pensa assim, é só questão das indústrias não emitirem, né, seus gases, não poluírem os rios, né? A gente pensa assim em meio ambiente. Só que, na realidade, a sustentabilidade vai além disso, né? Tu pode ter outras formas, né, que tu consegue também, então, melhorar o mundo, querendo ou não, né? Porque o consumismo desenfreado também não é uma coisa desnecessária, né? Sim, e não tem muita mulher que consome demais. Sim, as mulheres têm vários, né, fatores que nos levam, né, como eu falei, às vezes a gente tá ansiosa, a gente tá meio deprê, que a gente diz, né, desconta nisso, né. Tem gente que realmente é consumista, né, eu gosto, né, tem gente que gosta de moda e quer ter, mas o planeta gritou, né, a gente tá vendo, né, olha as chuvas dos últimos dias, né, nada vai ser mais como era, né, então assim, a gente precisa fazer alguma coisa, né, então a gente, na moda, assim, a gente polui desde o plantar o algodão, né, pra plantar o algodão é gasto água, a tinta que sai das roupas, que nem hoje eu tô com a calça colorida, né, pra fazer essa calça, foi infectado, né, as águas, né, porque sai tinta, né, então é um monte de coisa daí tem o consumo e tem nós como consumidores o pós-consumo, né? Sim. Que é a gente aqui no Brasil, os outros países, eles dizem, né, que o brasileiro é muito limpinho, que a gente usa lava e usa, né? E tem até, dizem, né, que o próprio Steve Jobs, né, usa calça, bota no freezer, né, pra ficar pretinha, leves dele e tal, né? Então, a gente é muito isso, assim, a gente compra, né, a gente não, né, mas tem gente que compra roupa nova e lava, né, não sei se tu faz isso. Sim, não faço. Eu fazia pra bebê. Sim, pra bebê eu lavo o primeiro filho, pelo menos, né, a gente faz tudo, né. Mas pra mim até não, mas tem gente que faz. Não, e tem gente assim, tem o maior orgulho, até lá na loja chega gente, antes eu deixava, eu digo, não, mas pra quê? Não precisa, já foi, né, tá, não, mas eu tenho que lavar, porque, usaram, porque tem aquele cheiro, né, mas, e isso não foi educado, né, então assim, hoje a minha bebê, ela vai crescer vendo, né, práticas sustentáveis, né, não que a gente é exemplo, né, mas assim, a gente, na medida que a gente pode no dia a dia, auxiliar, né, pra ela, culturar também, antes da pandemia, eu mesma me propus aí nas escolas, né, pra começar a fazer um trabalho, né, e daí logo depois da pandemia eu tive que parar e agora não voltei. Eu fui, acho que numas 4 escolas, assim, conversar com as crianças mesmo, né, e daí eu levava, assim, números chocantes, né, essa montanha aqui de roupa é descartado, olha, isso aqui de água é usado pra fazer essa camiseta aqui branca. Meu e Deus. Eles ficavam, eu vou contar pra minha mãe em casa, minha mãe, sabe, a ideia era tão bonito. E é isso, né, tem que educar, porque a geração dos meus pais não tiveram, né, essa educação, né, não entendem, né, não entendem sobre isso. Então, assim, a moda é a segunda que mais polui, né, então, assim, a gente só fica atrás do petróleo, né, então a gente tem que, e movimenta muito também, né, o consumo, números, enfim, é um mercado muito, né, próspero, mas a gente tem que, já passou da hora, né, da gente começar a ter mais cuidado, né. A gente também ter sustentabilidade nessa parte do consumismo. Bom, então, já que a gente estava falando, a questão do brechó versus o consumismo desenfreado, o que a gente pode também comentar um pouco mais? Eu tenho todo tipo de cliente, assim, eu tenho cliente, como eu falei, no nível Greenpeace lá, né, se a pessoa não é nesse nível, porque tem gente que já tá, assim, no nível, né, que só compra coisa que é feita com tecido de reuso, porque tem marcas de tênis, de bolsa, né, tem todo esse cuidado, mas é um percentual bem pequeno, né, então, se a pessoa não tá nesse nível, nenhuma pessoa vai trocar a performance dela por causa da sustentabilidade. Eu tenho um batizado pra ir, eu quero um vestido verde. A pessoa não vai, tipo assim, ela até pode olhar lá no meu brechó, em outro e tal, mas ela não vai, não, eu vou comprar o vermelho que tem lá na Manu,
porque não, ela vai atrás do verde, sabe? Porque é o que ela quer. Então, a performance dela ainda tá acima da sustentabilidade, Sim. né? Mas já tem se falado muito nas escolas, né? Eu converso com as minhas afilhadas que estão agora terminando o ensino fundamental. As escolas estão trabalhando muito, a gente tá, eu tava bem por fora, assim, que agora o primeiro filho ainda é bebê, mas eles têm falado bastante com eles sobre isso. Então, assim, esse consumo desenfreado, a gente tem que começar, né? Tem que ser na educação, eu acredito, né? Sim. Que ali antes dos 10 já, porque a geração anterior, claro, nunca se teve tanto acesso a comprar coisas, né? Que estragou né, o carregador, né? Vou lá e compro, tá muito fácil, daí vira lixo, né? Falando na sustentabilidade no todo, assim. Então tá muito fácil, né? Vira lixo, a blusa rasgou, vamos doar, vamos descartar, mas por que não cuidar, né? Pra não rasgar, né? Pra não sujar tanto, né? Não que, né? Ai, não suja, que nem agora com criança a gente, não, tem que deixar sujar. Mas assim, a gente como, né, no pós-consumo, cuidar pra lavar, que nem eu já troquei produtos mais agressivos por, né, eu tô usando muito vinagre, né, mas pra limpar, porque o vinagre, ele dá pra trocar por amaciante, né, tu substitui o que ele faz, o efeito de amaciar a roupa, né, e já tem produtos também, né, sem nenhum tipo de poluente, porque vai pras águas, a gente acaba, depois, né, vai voltar pra gente isso, né? Então, eu acho assim, tem que ser, pra esse consumo desenfreado acabar, porque tá muito fácil comprar, né? Com certeza. A gente hoje A gente pega compra de qualquer lugar do mundo, né? Eu ia dizer, eu lembro sempre da Shine ali, né? Não tem como competir com o preço deles, né? Querendo ou não. Esses tempos até eu mandei um blazer pra uma costureira que tem ali ela mora em Estância Velha, né? E ela faz roupas, assim. E aí eu disse, eu queria um blazer e tal. E aí eu mandei um da Shine, assim, uma propaganda, e tinha o valor. Ela disse, impossível eu fazer um blazer desses com esse valor da Shine. Ela disse assim, tu vai ter que comprar na Shine, porque eu não consigo chegar nesse valor. Sim. Porque é muito barato. E aí, sendo muito barato, o que acontece? Em vez de eu comprar um casaco, que eu tenho um casaco, sem mentira, assim, que eu acho que faz mais de 10 anos que eu ganhei da minha mãe, eu uso até hoje. Eu conservo ele tá novo, assim, sabe? Claro que tem que lavar ele, mas ele tá sempre impecável. E eu não me desfaço dele e pretendo usar mais uns 10 anos, assim, o casaco. E só que aí tu olha lá na Shine, vai ter um casaco parecido, um pouco estilo mais moderno que aquele meu, e aí eu vou lá e vou comprar, em vez de comprar um, vou comprar 2, 3, porque tá na promoção, um de cada cor, um de cada cor, e tu nem usa. Tu não usa aquele monte de peça. Tá muito como é que se diz? Tá muito fácil e ao mesmo tempo não poderia, né? A gente não poderia ser tão fácil, né? Que esses dias meu marido comprou um rádio da Alemanha, um rádio do tempo da Segunda Guerra, né? Sim. Mas é vintage, né? Já existia, tava lá. Mas pensa, a gente aqui pelo eBay, né? Ele comprou um rádio da Alemanha, chegou tudo certo, né? Menos de um mês tava aqui, então tá muito fácil. A gente tem o poder na mão, né? De comprar, né? É só entrar aqui no celular. Mas a gente precisa ser educado, trocar hábitos pra gente fazer essas escolhas melhores, né? Sim. Então, os brechós, na parte da moda, tá aí pra isso. E com as crianças, daí faz 2 semanas que eu lancei o infantil. Inaugurei o infantil, a minha filha nasceu e mesmo assim eu não botei, né? Tem muita gente que diz, porque tu tem agora tua menina, né? O enxoval dela foi 90% de second hand, que a gente diz, né? Que é de segunda mão. E a gente usa muito. Muito pouco também as peças deles, né? Mas tu sabe que o Matheus, eu fiz na época o enxoval dele, a gente tinha ido para os Estados Unidos, eu fiz em Miami. Sem mentira, acho que já é a 5ª ou 6ª criança que eu emprestei todas as roupas dele. Estão novas. Sim. Ele tem quantos anos? O Matheus tem 7. Mas daí há 7 anos atrás ainda as roupas eram de mais qualidade do que agora, né? Porque importado não quer dizer que não vai dar ruim, mas, né? Mas, guri, o que usam e o que eu empresto, e eu tenho orgulho de emprestar para as pessoas. Eu disse que coisa boa que estão usando, sabe? E por que não ser assim no adulto, né? Pois é, mesma coisa. Eu agora com infantil, tá entrando gente lá que diz, eu nunca entrei num brechó pra comprar pra mim, a mãe, né? Mas porque eu comprava pra ela, em grupos, né? Pras crianças e tal, em grupo. E tá ok, por que daí né? Então, assim, uma amiga minha de nicho, lá de Erechim,
uma queridona, ela tem um brechó infantil e ela tem a irmã dela em Campo Bom, e ela veio e ela me disse. E daí eu tinha uma semana antes pensado de novo, e daí eu já tinha feito o trabalho com o Sebrae também, que eles levantaram essa hipótese, e eu mas não quero misturar, eu gosto de moda, né, feminina, né, mas aí pensando assim, comercial, estrategicamente, a longo prazo, é interessante, muito interessante, né, daí eu comecei então a ir mais friamente, Sim. né, porque a gente não pode fazer só o que a gente gosta também, né, e nos negócios a gente tem que ter essa visão também, né, mais de negócio mesmo. E daí quando ela veio e me disse, a gente conversou bastante, tirei bastante dúvidas, se eu vou tentar, por que não? Tem um espaço grande lá, já tem minhas clientes, tá muito legal. E daí tá trazendo essas mães que nunca tinham entrado, que a brechop, ela é um brechó que não parece brechó, assim, né? A gente tem a curadoria, então as peças estão todas bonitinhas, cheirosinhas, né? Então, assim, tem gente que tem um certo preconceito ainda, né? De comprar peças ou pensar, não precisa e tal, e daí chega, nossa, mas tu tem farm, né, tu tem roupa importada, claro, tem né? animale, né, então brilha os olhos, e então tá sendo bem legal isso, né, essa parte, assim, de trazer essas pessoas também que ainda não tinham entrado né? Que antes era mais, assim, que pra mulher, a mulher também tem que ir lá provar, e pra criança, não, a minha criança tá usando 12 meses, é isso ali, é isso, né, é mais fácil é de mais comprar. fácil, né. Sim. E aí, às vezes, a gente precisa ver o caimento no corpo. Eu uso M, mas às vezes aquele M vai ficar grande ou vai ficar muito apertado. Aí, que nem eu comprei um casaco da Shine, comprei G. Porque eu disse assim, porque aquelas confecções deles são menores. Não, o troço é grande. E, tipo, ficou grande pra mim. Até esses dias eu tava querendo passar pra minha sogra. Eu disse, vou te passar um casaco pra ti. Agora os brechós estão começando a ter Shein já, né? Começando a chegar. Tô começando a chegar. Isso é o lado ruim das pessoas pensarem assim, mas tem o brechó da Manu, vou levar lá, vou comprar, se não vier e não servir. Então, assim, tem essa parte dos brechós serem, a gente brinca assim, o desafogar das pessoas, né? Eu, há muitos anos atrás, tinha as roupas que eu sou muito desapegada, assim, com as roupas, assim, né? Eu dou, não quero, tal, eu sempre fui de boa. E eu largava na minha mãe. Mãe, que é essa sacola do que eu não quero. Mas eu nunca tinha parado pra pensar, assim, mas ela vai usar? Sabe? Porque às vezes tu doa e a pessoa acho que vai servir nela, né? Mas, e daí, assim, tinha muitas pessoas que doavam. Nunca vou esquecer essa história, uns anos atrás, uma cliente, uma fornecedora minha, classe A mais, ela chegou e disse assim, eu tô chocada, eu passei lá num lugar que eu doava e eles estavam queimando as roupas. Imagina! Daí, claro, lança perfume, peças de coleção com estampas, né, chamativas e tal, eles não vão usar, né? E eles estavam queimando. Olha a poluição, Deus, né? Olha a poluição. E daí tem gente que diz, e o desperdício das peças, poderia ter uma pessoa que ia comprar e ia estar usando. Sim, tem pessoas que usam, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, que ganham as roupas, usam uma vez e queimam largam no rio, sabe? Então, e tem N histórias, assim, né, de cidades que as pessoas doam e acabam em rio e tal. Então, assim, a gente tem que essa parte também do consumo, o pós-consumo que eu digo, que tem que ser muito trabalhado, educado as pessoas, que não é se livrar do problema. Eu vou doar lá na igreja, tá, mas a igreja tá doando pra quem? As pessoas estão indo lá e estão só pegando. Tem histórias de pessoas que, passa gente na casa, quem mora mais em bairros, né? Principalmente no interior, passam pedindo roupa. Cheguei na esquina da minha casa, olhei e as pessoas descartaram tudo lá. Pegaram uma peça só, tênis que foram vender e tal, e jogaram fora, né? Então, fica lá, isso lá, as roupas, a gente vai embora desse planeta e as roupas vão estar aqui, né? Com 100 anos, 150, né? Poliéster, nunca acaba, né? Então, assim, nossa, a gente podia ficar horas falando só dessa parte do cuidado no pós-consumo. Então, a gente não pode simplesmente, doei, eu sou do bem, fiz minha boa ação, que nem agora caso enchente e tudo mais, né? Mas, não, tem que dar uma conferidas para onde tu tá doando, eles realmente, né, vão utilizar, vão vender para pessoas que vão realmente querer comprar, que nem lá no lado lá tem um trabalho que é feito pelas Cáritas da igreja, onde as pessoas vão e passam as informações da família, que tamanho que as pessoas usam e tal, né, então tem que ter não simplesmente deixar pros outros e achar me livrei do problema, né. Não, e tem que ser, é bem o que tu falou, assim, esse negócio das Cáritas ali, que elas têm a numeração, pra tu não passar daqui a pouco. O que adianta tu passar roupa pra criança de, sei lá, 10 anos, se ele tem uma criança de interesse? E quando tu doa, assim, sem saber, às vezes vai, e aí o que vai acontecer? Aquela roupa ali ou vai passar pra outro, ou não vai cuidar. Vai pro lixo, né? Pro lixo. E eu lembrei, agora tu falando desse negócio dos rios, né? Que tinha uma pessoa na igreja, quando eu sou de Pelotas, né? Então, quando eu morava em Pelotas, eles faziam doação lá na igreja pra uma família. E aí uma das secretárias da igreja, acho que foi visitar,
ela, e aí ela disse que as roupas podres no tanque Sim. apodreceram. E ela não lavava, sabe? E aí depois ia pedir mais roupa. Sim. E aí, poxa vida, aí tu fica pensando assim, tu doa porque tu quer ajudar, mas as pessoas também não se ajudam. É essa parte, assim, mas é que a maioria não sabe, né? Acha que não, é só roupa, posso usar pano de chão, né? Isso. Eu vou colocar no lixo, né? Tem um trabalho muito legal, agora não vou lembrar o nome da marca, que é aqui de Porto Alegre, que ela pega as peças íntimas. E eles fazem um trabalho de... aquele tecido, ele é todo transformado e ela faz lingeries. Não sei se eu não vou falar o nome que eu posso falar errado. Mas é maravilhoso. Eu conheci ela uma vez lá na Fevari, que a gente estava expondo. E ela trouxe, eu achei maravilhoso, porque é uma coisa que a gente daí é mais difícil para doar, né? É mais lá difícil. Lá na minha cidade eu já fui atrás para saber o que eu faço com isso. Eu pico... Qual é a melhor forma do descarte? Não tem, sabe? Então, assim, ainda tem muita... Políticas públicas precisa ser feito, né? Para essa parte, eu ainda no futuro, a médio prazo, eu quero fazer parte mais disso, para tentar políticas públicas mais dessa parte, assim, do descarte mesmo, né? Mas muita coisa não tem. E outros também, já que reusam. Agora, eu fiquei sabendo poucos dias também que tem compostagem de roupa. Que Quando legal. A roupa é toda de algodão ou toda de linho, né? A gente consegue fazer compostagem dela, né? Puxa, então, olha que sensacional, né? Sim. Não dá nem pra pano de chão mais, mas é um algodãozinho, né? Um linho, porque o linho também, às vezes, ele fica feio, que não dá, né? Pra fazer nada com ele, né? A seda, né? Que é pura. Então, assim, a contrapartida, tem gente, a Stella McCartney, há anos já que ela faz, assim, eles estão muito avançados, né, com pesquisa, assim, ela já faz tudo com tecidos, assim, todo sustentável. Claro, a gente tá falando de uma grife, né, que os preços são, né, bem altos para comprar, mas é o público dela, né, daí já tem também toda uma comunicação que ela já soltou, que as peças dela daí vai ser mais fácil para o descarte dela, né, que elas vão se decompor mais fácil, né? Então tem já um monte de gente fazendo, mas ainda tá muito devagarinho, né? Vai ser a longo prazo, né? E falando então um pouco agora sobre o perfil das clientes que compram em brechó. Se tem um perfil, como é que tu conseguiu mapear, quais são as pessoas que vêm e buscam, se tem muita cliente nova, que tu viu assim nos últimos anos uma procura maior. A pandemia, ela acelerou assim, 48,5% aumentou de brechós aumentaram. Então quase 50%, né, de a gente começar agora a olhar, tu vai ver brechó em todo lugar, né? Então, acelerou. E esse público também, ele ficou muito grande, assim. Então, assim, eu tenho desde a cliente que vai por preço, né, lá na loja é feminino, então o público é mulheres, né, entra alguns homens pedindo se tem, agora com infantil tem pais também do comprar, né, mas o público é feminino e pensado, assim, se for falar na persona, né, não gosto muito dessa palavra. Sim, a persona, né, é de 25 a 45, né, mas a gente pega, né, de 18 também, mas assim, a maioria é de 25 a 40. Assim, que já tem uma consciência, né, da importância da sustentabilidade. Mas assim, a grande maioria ainda não é pela sustentabilidade. Não assim, não. É por preço? É por preço e por ter a oportunidade de ter uma marca, uma peça bacana, diferente, por um preço mais acessível. Interessante. É muito legal, assim, eu tenho cliente de carrão, vamos dizer, né? Tem cliente de bicicleta porque gosta, porque se preocupa, sabe? E tem a cliente que passa aqui é brechó, e daí entra, até acha daqui a pouco meio caro, né? Porque a gente não tem os 5 pila, né? Que eles dizem, né? Que nem tinha antigamente. Que isso a gente brinca, não paga o cabide, não dá, né? Mas tem os bazares de igreja que vai ter daí, né? Tem esse público. A gente até tem lá uma caixinha dos R$10 pra quem é bruxoseira mesmo, gosta de mexer, gosta de manter aquela caixinha. Mas daí nosso público, ele é bem variado. Mas de idade, a maioria de 25 a 45. Agora, com infantil, tem o vós, que vão comprar pros netos. Tem vô, então tá bem legal, assim. Bem legal, que show. E também muita gente que viaja pra fora. Daí, lá, vê que o brechó lá é comum, daí compra lá com a gente, né? Porque daí também é um brechó que tu não precisa... como eu disse, tá tudo penduradinho, setorizado, né? Então, quem gosta, assim, de tudo mais organizadinho, né? Daí acaba virando cliente também. Show, muito legal. E
Curiosidade, assim, para quem tá nos assistindo, as mulheres, quais são os tipos de peça que são desapegados em maior quantidade, assim, tem alguma coisa específica, coisas mais de coleção que passaram, ou tem de tudo um pouco? Tem de tudo um pouco, assim, o que mais acaba, assim, sendo desapegado, acaba sendo vestidos e saias, assim, por causa de, comprei pra uma ocasião mais especial, né? Não assim, festa, mas vestidos, porque quase não tô saindo, daí a pandemia mudou também muito a rotina, né? O conforto, que nem hoje eu fiz compras, né? A gente brincou, moletom, porque todo mundo quer o confortável também, mas o confortável mais estilosinho, que tá em alta, né? Então, mas é desapegado bastante também por troca de manequim. Então, bastante calças, que é a primeira coisa que a gente deixa de servir a calça, né? A calça jeans, a gente passa né? adiante, né? Então, calças, né? Circula bastante. E também tem bastante demanda de calça, né? Porque a gente usa mais, né? Agora com o inverno. Mas é isso. E daí no blazer também bastante. Porque às vezes a pessoa troca também eu digo, os motivos de desapegar. Geralmente é mudança de estilo, né? Porque a gente vai, né? São fases, né? Mudança na rotina, depois tu vira mãe, às vezes tu não usa mais salto, alguma coisa assim. Eu tenho bastante gente que desapega a camisa, porque agora não trabalha mais CLT, né? Sim, enfim, aí né? já tem outro estilo mais despojado. Mais da camisa, nunca mais quer ver camisa. Sim. Então tem essa mudança de estilo, de rotina, né? E por causa de manequim, troca de manequim, né? Então, mas circula de tudo, assim, nossa, a gente às vezes abre, assim, né, os desapegos e pensa, por que alguém tá desapegando disso? É muito legal, né? Tem umas coisas muito boas, com certeza, que a pessoa E como tá eu trabalhava com moda antes já, tinha esses contatos de assessores de imprensa, então eu tenho fornecedores em outros estados. Legal. Tem consultoras de moda que fazem aquele trabalho de ir na casa das pessoas e fazer, né, o desapego ali. Sim. Que daí elas descartam Faz comigo. a limpa, né? Porque também são peças, assim, que estão intactas, né? Que é pessoas realmente que estão, por causa do estilo e tal, consomem muito, né? Então eu tenho essas fornecedoras, então assim, roda muita coisa legal e de outros lugares do Brasil que é legal, né? Que nem eu, antes de ganhar nenê, eu ia uma vez por ano pra São Paulo, também pra garimpar, porque lá, assim, circula muito mais marcas, né? Mais Shoulder, né? Outras marcas, assim, que aqui não é tanto, que aqui não é né? tanto. E, enfim, que lá, né, muito mais gente, né, circulando. Importados, então, deve ter muito, né? Também. Daí eu tenho gente que mora fora, que manda, que a família vai e traz. Agora com o infantil, eu já tô com vários contatos que vão desapegar comigo, né? Que estão morando lá e vão desapegar, né? Então, assim, essa foi a minha preocupação estratégica antes de montar, né? Meu marido sempre dizia, não pode faltar roupa, tu vai ter, né? Senão fica... E assim, ó, nunca, sabe? Porque quando tu acha, assim, tá caindo... E daí eu tenho os lugares que eu compro, que eu vou, então, assim, a gente nunca deixa. Mas toda semana tá chegando mala, né? De clientes e tal, então é bem legal. De fornecedoras e tanto clientes, né? Eu tenho... clientes que desapegam comigo e compram, e tem as pessoas que são só fornecedores, caso não consomem em brechó, e só desapegam, né, comigo, né? Ai, que legal. E como é que tu faz essa seleção das roupas, assim? Tem alguma coisa que tu não pega, que tu sugere algum tipo de descarte diferente? Não sei como é que funciona, assim, a tua seleção. Sim, com os anos a gente brinca do feeling, assim, hoje até, assim, às vezes eu pego um tecido e eu penso, isso aqui daí eu vou olhar, é da marca tal, sabia? Que a gente, né, acaba, mas assim, às vezes uma blusa, por exemplo, como a tua, né, tá, ok, mas às vezes tem um fiozinho puxado que a gente não vê, né, tem alguns tecidos que são meio fácil de puxar fio, mas ela tá bonita, de marca legal, mas a gente não vai pegar, porque ninguém que, né, daqui a pouco tu nem viu, mas a gente, eu nem tinha visto, porque realmente ela tem uns, né, que é difícil, detalhes, né? Ainda mais com estampa, né? Mas a gente não pega, tá faltando um botão, né? Mas daí, esse botão não... Se o botão é um botão genérico, a gente diz que aí dá tu pra... consegue. Daí sim, sabe? Eu até queria poder fazer mais essa parte, assim, de... mas isso aqui tá faltando um reforma, fecho. né? Só que daí... Antes eu tinha costureira que ia lá na loja, pegava, daí ela parou, daí acaba que eu não tenho braço pra tudo. Mas eu pretendo, num futuro, ter uma equipe, né, que eu posso, não sei se vou ter uma costureira exclusiva, mas sabe, vamos fazer, alguém vai né, reformar, porque às vezes tem coisas maravilhosas, ela tá com uma mancha que não sai, mas a gente podia botar um pet, podia fazer um bordado, enfim, customizar, né, então essa parte eu sou muito, eu até fiz um curso de customização já e tal, mas não tenho tempo, né, pra tudo, né, mas, e daí é isso, cintura baixa, que né, as mulheres não querem mais, a gente não pega, a gente pega o vintage, que é aquela peça, assim, que é antiga, mas que ela tem potencial de ser descolada, mas aquele antigo que ninguém mais quer, a gente não pega também, né? Vestido de festa também não, porque vestido de festa geralmente tem que ajustar, né? A altura e tal, né? É mais complicado. E pós-pandemia a gente quase não pega salto.
Assim, só aquele escarpão mais tradicional, porque tá bem difícil, assim, o saltinho ninguém mais quase quer, né? Todo mundo quer uma coisa confortável, né? E como a loja tá lá numa região de calçado, que tem bastante marcas, que às vezes fazem feiras e tal, então a gente tá pegando, assim, mais tênis, bota, né, que é o, assim, de sapatos. E no verão, daí mais ainda, essa curadoria de sapato ainda fica mais chatinha, porque daí também tem que ser um sapato, né, ou de couro, então uma coisa assim, né? Porque estraga muito o calçado, né? Não, calçado... Calçado é mais difícil, né? E às vezes eles estão novos, essa semana aconteceu uma bota nova, e daí eu tenho o olho já clínico, assim, daí eu abri ela, no que eu fiz assim, começou a descascar toda dentro, na parte do sintético. Sim. E ela tava com a etiqueta, nunca tinha usado, mas tava 1 ano lá parada no armário. Não, já estraga. Eu sei porque eu tinha uma bota caramelo, linda, maravilhosa. Fui usar esse ano, toda descascando. Elas são couro por fora, mas por dentro tem um sintético que ele descasca. Isso aí, descasca então, tudo. Pessoal, usem suas roupas e deixar guardado, elas estragam. Usem com consciência também. Elas estragam. Adquiram com consciência. Então tá bem legal. E bolsa, essas coisas também trabalham. Também. E acessório não, né? Acessório, assim, só peças diferentonas, assim, né? Não que tenha, assim, nessas lojas de acessório muito, né? Agora um colar mais diferente, enfim, alguma coisa assim. Tu aceita? Aceito, porque é muita miudeza, assim, até difícil, muito tempo pra gente fazer a curadoria também. E bolsa também, sem descascadinho, né? Sem tem que estar 100%, né? Porque senão a pessoa não quer, né? Porque tem algumas marcas e material também que a gente usa enjoa, né? Eu, por exemplo, tô com uma laranja lá agora que eu deixei de lado, eu deixei ela pra ver se eu vou e tinha meio que enjoado, mas ela é couro, tá maravilhosa. Já tinha um monte de gente que dizia, eu quero essa bolsa pra desapegar. E daí eu deixei ela lá, vou ver se eu vou desapegar ou não, enjoar dela ou não, né? E ela vai estar bonita pra outra pessoa usar, né? É isso aí, e tu tem que cuidar da peça, né? Como tu disse, assim, às vezes tem um puxadinho, uma coisinha, já fica horrível. Eu ainda quero até fazer assim, não sei se uma graduação, alguma coisa disso, sustentabilidade, né? E talvez uma pós, né? Ou mestrado, não sei. Da aula, alguma coisa, né? Não sei. Tu gosta bastante desse assunto. Gosto de conversar, né? Mas o pós, assim, consumo porque tênis. Pra pensar quando a gente tira o tênis, né? Que a gente tira, assim, a gente estraga, né? Fica feio logo, né? E que nem a gente tem a garagem, né? Embaixo e sobe pra casa. Daí a gente já tira ali ligeiro, porque daí, né? Já quer chegar e logo ficar com a nossa nenê, o cachorro já tá ali. Às vezes eu olho assim, amassou o calçado e tal, quando vê tá feio. Tá feio. Então eu tento me policiar, né? O que o correto seria sentar, né? Desamarrar, mas quem que faz, né? Não. Mas se a gente for parar pra pensar, né? Sapato é caro pra comprar, né? E ainda mais se for tu comprar de couro, então por que não cuidar, né? Então, mas é questão de hábitos, né? A gente criar esses hábitos, né? Não, isso às vezes vem de família, né? A gente não tem essa cultura, querendo ou não. É a mesma coisa o consumo da água, né? Que aí tu tá lavando a louça e tu tá com a torneira aberta. Mangueira lá lavando, das nossas mães, né? Não, é a cultura delas, né? E que no fim, muitas vezes, a gente acabou herdando essa cultura, só que a gente tem que mudar para os nossos filhos também terem uma cultura diferente. E às vezes eles têm mais consciência que a gente. Com certeza, essas crianças agora vão ser muito mais conscientes que a gente, Com certeza. Eu brinco com a Teodora, a minha bebê, né? Quando ela for comprar, ela mesma for, né, ter consumir, ela não vai mais ter essa coisa assim de... Porque tem muita gente que para pra pensar assim, tá R$80 novo, né? Lá na loja, no brechó, tá 40. Mas vou comprar novo, né? Só 80, lá no brechó tá 50. Mas eles não comparam, às vezes, a marca, sabe? Mas aqui é uma marca X, que se tu for comprar é 500, né? Não, eles comparam mais ou menos o estilo, né? E a Teodora já não vai mais ter isso. Ela vai entrar num brechó, as crianças, né, os bebês, as crianças vão ser... Pra eles vai ser uma loja normal, eles vão mais comparar, mas lá, não, gostei, sabe? Então, os brechós, antes a gente tava falando do masculino, né? Não tem o masculino porque a procura ainda não... E o feminino já ocupa bastante. Agora, infantil, né? Pensando estrategicamente, o masculino não é vantajoso, né? Porque não roda tanto. Mas, eu penso, assim, que em uns 5 anos, médio prazo, já vai estar mais, principalmente pra nós lá no interior, assim, né? Que entra homens pedindo, né? E eles até brincam, isso é preconceito, né? Porque não tem. Eu brinco, porque vocês usam até gastar. Não, até terminar com a peça. Meu marido até tá furado, aí se puder costurar, ele costura, senão, meu Deus, ele usa até desmanchar. E eles, nessa parte, eles dão mais valor pro dinheiro, né? Dão, bem mais do que a mulher. Né? Principalmente se pra a pessoa, utilizar mesmo. Né, compra de marcas que são mais caras. Não, mas essa camisa, por que, né? Então, assim, isso a gente teria que olhar mais pra esse lado deles, assim, esse lado
lado mais masculino, assim, de não, mas porque a gente é muito, não, mas, né? E até isso, a gente tem que cuidar para os brechós não virarem, né, não, mas eu posso, né, deixar agora em brechó, né? Eu posso comprar loucamente na internet, se não servir, depois eu vou lá e troco na Manu, né? Repasso. E tu faz muita troca ou tu faz muita compra de peça? Como é que tu faz? Como é que tu trabalha? 30% compra e o restante é troca. Troca? Hoje o negócio, assim, tá 30% troca e o resto é compra mesmo. Tá, bem legal. Queria ver contigo agora, que claro que tu começou com a moda infantil, mas qual a diferença de procura entre a moda infantil e a moda feminina? A moda infantil, que nem agora trocou estação, né? Daí as mães saem tudo louca querendo a roupinha quentinha, né, pras crianças, aí estão sempre crescendo. Então eu vejo assim que é muito por necessidade, né? E tem umas que não pensam muito assim, essa cor e tal, é mais por necessidade e usabilidade, assim, né? Pra escolinha não precisa ter muito frufru, essas coisas assim, que eu tô sentindo assim. E a mulher já nós não, é a ocasião, né? É pra trabalhar, eu quero. E também eu tenho várias clientes que tá muito legal, assim, que a gente conversando, elas meio que fazem uma listinha do que elas vão querer nesse inverno, né? Nesse inverno eu quero garimpar um casaco, né, colorido e tal coisa. Então elas ficam, claro. Uma lista de desejos. É isso aí, uma wishlist lá do site, né? Elas têm, e daí, claro, não são só clientes da brechó, são de outros brechós, elas ficam de olho, né? Entrou um casaco vermelho lá no brechó tal, e daí tomar que seja o tamanho, porque brechó são tamanhos únicos, né? Então a gente fazer, sofre às vezes, né? E às vezes a gente quer a peça, alguém já pegou. Então isso também acaba tornando, acho, mais emocionante, assim, um brechó, né? Porque na loja chega, tem 50 igual, né? 50 daquela peça tem estoque e brechó, não. Então, dá meio que aquele prazer, assim, de, eu consegui, né, a peça, né? E, então, feminino é isso, né? Às vezes por uma ocasião especial, o dia a dia, mas a criança eu vejo, assim, que é necessidade. E o consumo de criança, geralmente, é um ranchinho, né? Isso. A pessoa vai, porque eu tô fazendo as malinhas, né, pras mães de Campo Bom e região levar pra casa, e daí elas não ficam com uma peça, é 10, 15, 20 peças, porque daí já é meio que quase o inverno todo da criança, né? Isso, quando a gente vai comprar, eu também tenho esse hábito. Praticidade, né? De praticidade, de comprar, eu vou comprar a coleção agora do inverno, tal peça, né? Ou, mesmo moda feminina, se eu for comprar, é que a mulher ainda tem aquela coisa específica, eu quero um casaco de inverno, de lã batida, da cor tal, aí tu vai atrás, né, pra ver se tu acha. E daí a gente no próximo inverno vai poder usar também ainda, né, já a criança não, né, então criança tem isso, né. Então provavelmente vai ter muito, assim, as mães que compram e que depois vão se desapegar contigo, e assim vai. Isso aí. E o legal que eu acho, como consumidor, eu sempre procuro me colocar no lugar da consumidora, né, que nem eu faço reserva, coisa que a maioria dos brechós não fazem, né? Porque eu penso me colocando. E lá, tu pode levar infantil e tu pode usar tanto no feminino quanto no infantil. Então, isso é muito bom, né? Eu vou reverter o que eu gastei ali com meu filho, não tem coisa pra ele hoje, mas eu posso pegar pra mim, né? Enfim, então, acho bem legal isso também, né? A gente poder comprar, trocar isso. Gastei o meu, vou gastar com ele, né? Levei minhas roupas, mas eu vou comprar pra ele. Sim. Então, isso eu também acho bem legal. E também ali na moda infantil, tu também faz um garimpo das coisas, né? Sim, porque deve ter coisa que vem meio estragada, né? Na verdade, sim, a curadoria, tu disse sim, a gente, às vezes também a roupa tá lindinha, mas tem uma manchinha, né? Porque aí tu como já não criança, pega, né? não, manchinhas não. Porque a gente sempre deve até perguntar, vai ser o mesmo padrão do infantil, vai ser pro adulto? Então, vai ser o mesmo padrão. Porque eu não quero, né? Não, mas no infantil, mas será que no adulto também não vai ter? Vai gerar essa desconfiança, né? E eu vendo muito pelo Instagram hoje, né? Pelos stories, tudo lá. Sim. E as meninas só vão retirar, ou manda o boy, ou a gente envia pro Brasil. Então, elas podem comprar tranquilas que vai chegar a peça ok, né? E no infantil, a gente vai continuar nessa mesma categoria, o mesmo padrão mesma curadoria. de curadoria que tu chama. Porque eu não compro peça manchada pra minha filha, mesmo que, não, é R$5 e tal, não, mas eu não quero manchada. Então, e quando eu comprei de outros brechós online que veio assim, mas esse aqui tá meio gastadinho, sabe? Eu não comprei mais, né? Sim, já veio meio passado, sim. Porque, tá zero defeito, e daí, não, mas tá, né, não tá legal, né? Porque isso também, assim, né, o que é questão de, como é que se diz, me fugiu a palavra. Cada percepção, Percepção. Né? Pra ti, a peça, vamos botar aqui, tá ok e tal, mas, né, daqui a pouco pra outra pessoa, não, mas isso aqui tá
com a golinha meia já puída, né? Então, tem muito isso. Então, a gente pede uma pré-avaliação nunca foi fornecedora da loja, a gente pede uma pré-avaliação pelo WhatsApp, pra gente já dar uma olhadinha, né, nas fotos, ver o que é. Porque daí a gente não gasta a nossa energia da pessoa, né? Porque a pessoa se frustrar, levar um lote lá e dizer, não vou ficar com nenhuma peça, né? Porque às vezes não é o estilo da loja, né? Não é o estilo das minhas clientes, né? Então não adianta eu comprar coisa que não é o estilo das clientes, né? E deixa eu te perguntar, esse negócio das compras, tu faz do Brasil inteiro? Tipo, eu moro lá no Nordeste, lá eu posso ver pelo WhatsApp, pelo Instagram, as peças, aí tu fotografa ali as peças e coloca lá, como é que funciona? Não, é pelos stores, né? As meninas começam a seguir a loja, daí, quero. E aí fica olhando os stores. Fica olhando os stores, quero, se tá disponível é dela, paga e fica a sacolinha ali um mês comprando, ou se tem umas que, não me envia amanhã porque eu quero usar. Sim. Né? Mas é assim, é pelos stores. Daí, às vezes, elas pedem, é P, mas P, tu mede a cintura pra mim, porque eu tenho mais quadril, sabe? Essas coisas assim, a gente faz tudo também isso. Faz. Ah, que legal. E outra coisa que eu queria te perguntar também, curiosidade, da questão das peças, agora me fugiu também, tô que nem tu, me fugiu. Como o nosso programa é de muita sinceridade, a gente diz que fugiu o que a gente ia falar, mas era, o que era? Quando a peça não serve pra ti, tu tem alguma sugestão pra aquela cliente de como descartar, alguma coisa assim? Eu não sei se tu tem alguma forma. A gente tem as ONGs lá da cidade, que a gente sugere, né, que são eu sou muito de animal, assim, então eu sugiro as ONGs de animais, e como tá lá do ladinho da loja Caritas da Igreja Católica, a gente também diz se quer descartar ali. Tem clientes que pedem pra mim fazer esse descarte, daí eu, por praticidade, eu tô descartando ali nas Caritas com elas, né, daí elas fazem o trabalho. Já faz o descarte. Que é do ladinho, então já vou lá, levo pra elas uma vez na semana, né, mas por causa de espaço também eu acabo pedindo que a pessoa, né, mas quem não, né, não, mas tá aí do ladinho eu levo, sem problemas, mas a gente sugere, porque tem as ONGs de cachorrinho, de animais, de gato, cachorro, que elas têm os brechó delas, né, e delas vendem pra população, né, ceder, e daí é 5, 10 reais, claro, 2 reais, aí né? É bem baratinho, e daí né? Elas ganham as doações pra reverter pros animais, né, então eu sugiro esses lugares. Sim, legal. Que mais que eu ia te falar? A questão da moda infantil, então da moda feminina a gente já falou. Moda masculina a gente já comentou também um pouquinho, né? Essa questão de usarem até gastar, que a gente não consegue, mas que já tá mudando o mercado, né? Sim. Que tem muitos homens, como tu diz, já é um pouco mais estiloso, que já vai gostar de usar uma roupa diferente, e aquela roupa tu não vai gastar não vai usar até bater, né? Quando eu encontro no garimpo uma camisa linda da Tommy, né? Que é uma marca desejo pra homem, por exemplo, né? Eu pego, porque eu tenho as minhas clientes que compram pros maridos, né? Sim. E daí eu posto, elas já compram, né? Não vai os homens lá provar, elas mesmas já compram. Eu tenho clientes que eu sei que, o marido dela gosta de, né? Uma vez eu garimpei, apareceu pra mim, conjuntos de blazer, não me lembro a marca, mas era tipo Gucci, assim, sabe? Mas não era Calvin Gucci. Klein. Mais ainda, assim, sabe? Mais chique, é tipo, nível Gucci. Não, era top. Era nível Gucci mesmo. E daí, eu lembro que eu conversei com algumas clientes e a cliente comprou os 3 pro marido dela, porque o marido dela o estilo de dia a dia dele é sempre de blazer, né? De conjunto. E daí ela comprou pra ele. Então, assim, daí isso já é muito estratégico de negócio, né? Eu tenho aqui, não, eu sei que eu vou vender, né? Eu vou vender. Então, mas eu não vou chamar os homens pra dentro da loja, né? Sim. Porque eu não tenho roupa suficiente pra eles. Então, isso, gravatas, esses tempos eu peguei uma Lanvin, eu levei, né? Uma Lanvin pura seda, né? Porque alguém vai comprar, né? Sempre então, tem, né? E também, a esposa compra pro marido. Pra dar de presente. Que o marido não compra, porque é mão de vaca. Agora eu vou fazer uma coleção de gravatas pro Dia dos Pais, né? Com gravatas Tommy e tal, que tem lá. Então, porque tá lá, né? A oportunidade de comprar. E se a gente não compra, fica lá, né? O tecido foi, né? Tudo já foi usado pra fazer, né? Então, mas isso é de negócio mesmo, assim, a gente vai pegando, né? Com o tempo. Agora me fugiu também. Nós estamos aqui, as duas tá fugindo as palavras. Mas, não, do masculino que eu ia falar, daí a Dia dos Namorados também, uma vez, esse ano eu não fiz, mas uma vez eu fiz uma coleção, lembrei. As minhas clientes têm muita peça que são masculinas que elas querem usar, que agora tá na moda oversize, né? Que é verdade. Então, assim, blazers de lã, principalmente os vintage, masculino eu garimpo e é elas que compram, né? E daí, às vezes, acaba, vou levar pro meu pai, mas eu pensei nas meninas, né? Eu peguei aquele blazer que eu sei que alguém, usa com cinto, fica bem estiloso. Fica estiloso. Minhas clientes mais, assim, estilosas, né? E, às vezes, acaba saindo pra homens, né? No Dia dos Namorados, eu vendi um blazer, que era masculino. Eu não me lembro a marca, mas era uma marca bem legal, assim, de lãzinha, que a menina comprou pro namorado, né? Que legal. Show. Eu acho
que a gente já garimpou bastante, né? O que a gente tinha se proposto, a gente sempre faz uma conversa, assim, uma pauta para que realmente seja interessante para as mulheres. Queria falar um pouquinho, tu como empresária, né? Como é que é a tua organização financeira da empresa, como é que tu te organiza, tem tu e teu esposo trabalha contigo, como é que funciona o teu funcionamento, assim, a tua organização do dia a dia? Tu é dos números, né? Sou. E eu sou da comunicação. Eu, até antes da pandemia, um pouco da pandemia, eu tinha assessoria financeira. Sim. Que é o meu dodói, assim, né? Mas desde o início, eu pensei assim, eu vou organizar essa empresa, porque, como eu disse, eu nunca pensei em loja, né? Eu sempre pensei esse negócio, essa marca, enfim, pra ela ser vendida, pra ela virar uma franquia. Legal. Ou pra ela ficar enfim, filhos, enfim, né? Então, assim, eu quero criar uma coisa que se amanhã alguém vier dizer assim, eu quero comprar, tá tudo aqui. Tá tudo certinho. Tá tudo aqui. E eu tenho, tá tudo, né? Tudo certinho, tudo organizado. Claro, financeiramente, tava uma época assim que tava muito redonda. Se eu não pegava R$1 do caixa sem, né? Agora, às vezes, né? Eu peguei R$5 ali pra comprar, o tio passou vendendo um docinho, pego e tal, né? E tu não acabo não repondo, sabe? E daí depois tem que lembrar e tal. Mas assim, tem sistema, né? Ótimo. Então, assim, desde o começo foi Excel, mas já foi Excel que alguém fez pra gente, né? Sim, uma planilha que tu já conseguia entender as entradas e as saídas. Isso aí, tudo certinho pra olhar, né? Que nem pro mês que vem eu preciso saber quanto que eu tenho que pagar, porque agora, como eu compro das pessoas em dinheiro, né? Claro. Porque, entrou um monte de, nossa, tô rica, né? Não, mês que vem eu vou ter um monte de coisa pra pagar. Sim. O meu marido tem um negócio dele. Ele virou empreendedor não faz muito tempo. E daí por isso também que eu consigo vir pra Porto Alegre, porque nunca vim dirigindo sozinha, né? Daí ele vem me ajuda. Até por causa, né, que é bom de dois, porque ele me ajuda e tal, né? Mas ele tá dispondo do tempo dele. E daí, e aconteceu, né? Já aconteceu de uma empresa que presta assessoria me sugerir, né, pra virar franquia. Daí eu disse, não, ainda não, nem sei se eu vou querer, acredito que não, mas eu fiquei lisonjeada porque eles veem como, né, que a empresa tá, que tem visibilidade, né? Que teria pessoas que gostariam de ter um negócio que nem o teu, comercial, o formato que tu tem, né? E daí, qual é o teu ponto de equilíbrio? Daí eu tinha na ponta da língua, né? Sim. Daí ela, nossa, é difícil um negócio pequeno, né? Sim. É pequeno, saber ter os isso, números né? na mão pra tomar decisão, né? E é muito importante. E eu sou muito, assim, de somar pessoas, assim, sabe? Eu não sou boa nisso, vou contratar, sabe? Se eu pudesse, eu tinha um monte de gente trabalhando terceirizados e tal, ainda vamos, né? Mas porque eu acho muito legal, assim, somando. E também já tive convite de gente querendo entrar pra ser, não é sócio, como é que se diz? Associado, parceiro? Não, pra... que essas pessoas vão fazer os pitch mesmo de investidor. Um investidor, né, uma investidora, mulher, né, que veio conversar também. Então, assim, isso mostra, né, também que estão vendo a empresa como profissional, né, então isso eu sempre cuidei. Cuidei sempre de pagar as pessoas certinho, sabe, essas coisas assim, pra o nome ficar bom, ficar bonito, né, e pra ser tudo profissional, enfim, então isso, graças a Deus, sim, tá tudo, né, sempre bem profissional. Sim, show, bem organizado, que é o que interessa. Uma outra coisa que eu fiquei com curiosidade que eu tinha esquecido de perguntar é se tu compra roupas de outros lugares que te mandam por alguma coisa, por foto, malas, assim. Sim. Isso que eu tava com curiosidade e eu tinha esquecido aquela hora de perguntar. Então, essas minhas fornecedoras de outros estados, eu não compro de lote, assim, fechado, porque é um grande, risco, né? Uma surpresa, né? Mas elas são pessoas qualificadas que só, né, que nem as consultoras de moda, a gente, né, já conhecia, conversamos, e elas sabem como é que tem que ser a peça, né? E essas fornecedoras de brechó que eu compro, elas também, o padrão delas, né? Então, assim, já chegou uma peça que eu, fulano, essa peça aqui não, né? Eu não sei se tu viu, tinha um fio puxado, né? Sim. Ela me ressarciu e tudo bem, sabe, né? Então, mas é porque elas tinham já me indicado elas, mas eu não compro lote fechado, assim, sem saber procedência e tudo mais. Até isso também, né? Tem lote da marca tal, né? Outlet, eu compro muito outlet também. Por exemplo, Cantão, outlet novo, né, que a gente tem acesso. Isso foi bom que eu lembrei, assim, que eu acho também legal, que os brechós estão sendo também essa parte de
da sustentabilidade, a gente tá comprando lotes de marcas e lojas que são coleções passadas, né? Que nem isso aqui, moletom, nossa, tá super em alta e tal, mas a Cantão não vai mais vender porque é da coleção passada, porque as clientes já viram, e eles não podem ter sempre as mesmas, né? Isso também vai ter que ser revisto, né? Então, assim, brechós online, né? A Troc, outros, Enjoei mesmo, tem a... Enjoei tem uma lojinha só da Farm, que a Farm desapega com eles, né? Então, a Farm mesmo, a marca, né? A Troc virou do Grupo Arezzo, né? Então, a Arezzo desapega coisas com eles lá das marcas deles, né? Então, as marcas estão vendo, claro, para também falar que estão na sustentabilidade. Claro, que também estão fazendo estrategicamente, deles, né? Porque eles estão na sustentabilidade. E para ser uma maneira de negócio para eles de um monte de coisa que tá lá parada, né? Porque aquilo troca a coleção, eles não têm o que fazer. Tu já foi num estoque de uma loja? Já. Nem de marca, mas uma loja, né, de cidade, né? Eu fiz auditoria quando eu trabalhava na Ernst Young, eu fiz auditoria na Arezzo, eu me lembro um monte de sapato, mulher. Sim, que não fica, aquilo ali fica, né? fica. Eu sei de lojas de roupa, assim, com um estoque de 10 anos. Meu Deus, e assim, né? E tudo marca legal e tal. Daí, mas o fechinho, aquele fechinho baixinho, ninguém mais quer. Daí isso não tem solução. Mas são peças maravilhosas, né? Só que são de coleções passadas, né? Então, tem vários brechós que já estão fazendo esse trabalho. Claro, tem que ser brechós mais... preparados financeiramente, porque a gente tem que pagar tudo, né? À vista, né? Que nem nos lugares, um ou outro aceita cartão, né? Tudo tem que ser, então, isso tudo tu também tem que estar, e a maioria às vezes não tá, né? Abre um brechó, a tua parte ali, né, financeira, né? E com as suas roupinhas das amigas, eu acho que isso vai a longo prazo, né? E a gente precisa sempre ter, né? Então, isso também lá no começo eu não fazia, de comprar, né? Ou anunciar que eu compro, porque dá medo, né? Mas será que eu vou ter, né? Fluxo de caixa pra ficar comprando. Então, isso vai acontecendo, né? Mas é uma maneira muito legal, assim. Nossa, cliente sair lá da loja, assim, emocionada, porque tá saindo com uma farm que nunca teria entrado numa loja que vende farm, sabe? Então, isso é muito legal. Muito legal. Então, tu também acaba realizando o sonho das mulheres de ter uma peça tal, né? Sim. De várias marcas aí. A gente vai escrever um livro daqui a uns anos, porque tem bastante história legal, assim, né? De ter participado de momentos especiais, essas pessoas mandam foto, ó, usei, né, tal roupa, peças de marcas, realmente, assim, Yves Saint Laurent, sabe, né, que é lá de fora, que a pessoa nunca vai viajar, né, mas sabe, tem gente que diz, nunca vou ter acesso a isso, né, eu nunca entraria numa loja, né, então os brechós oportunizam, isso é muito legal. É muito legal. E qual é o teu recado final pra gente finalizar, que já está dando 1 hora do nosso podcast? Muito interessante, gostei muito. Que bom. Gostei dessa questão da sustentabilidade que tu trouxe muito, né? Então, essa questão de realmente se preocupar, né, com o meio ambiente, né? Que a gente tem que se preocupar. E aí começa lá na economia da água, né? Tudo. Então, tudo aos pouquinhos. E como a gente disse, assim, as crianças estão bem mais preparadas do que a gente, né? E a gente tem que dar o exemplo também. Então, a gente também tem que começar a melhorar, assim, né? O meu recado é que não existe planeta B, né? Só tem o Terra. Né? Não vamos pra Marte, né? Não tem planeta B. A gente vai embora e as roupas vão ficar, né? Já tem roupa no mundo. Hoje, se parar de fazer roupas, tem roupa para abastecer toda a população mundial. Não precisa mais fazer roupas. Sim. Então, lá no Atacama, né, saiu uma foto esses tempos, né, de pilhas e pilhas de roupas, né, tudo descarte dos países, né, desenvolvidos, né, que vão, isso também, os países vão dando, né, pros subdesenvolvidos e fica lá, né. Então, assim, a gente precisa repensar e começar, né, a que nem quando vai comer, sabe que eu tô com fome mesmo, né? Então, tipo, eu preciso disso, né? Claro, a gente sempre vai consumir. Eu não vou dizer não consomem. Claro, a gente precisa vender, né? Mas, assim, só por tu tá entrando no brechó, mesmo que tu não se preocupe nada com o meio ambiente, mas só por tu ser consumidor de brechó, tu já tá ajudando o planeta, né? De tabela, né? Então, assim, mas começar... Esses dias eu ainda gravei um vídeo que eu criei lá também um programinha, assim, de vídeos que eu gosto muito dessa parte, a gente fica só no business e não consegue trazer conteúdo, né, de sustentabilidade. E daí eu falei disso, vira a chavinha, que é que nem quando a gente, eu quero comprar tal carro, a gente só vê aquele carro, né. Eu disse, vira a chavinha pra sustentabilidade no geral, começa a separar o teu lixinho lá, né, o orgânico do seco, começa a lavar menos tuas roupas, ver se realmente, né, a cuidar melhor, enfim...
a fazer escolhas melhores. Quando a gente consome de brechó, essa parte financeira que a gente não falou, Lê, só ligeirinho, é muito legal também, que isso empodera, e isso daí veio do TCC lá de empoderar as mulheres financeiramente. Sim. A gente acaba empoderando as mulheres, porque tu economiza tanto com roupa, porque a gente gasta com roupa. Nossa, antes eu comecei a parar pra pensar como eu gastava com roupa antes, A gente gasta muito. Porque a gente precisa, a gente quer, né, a gente precisa sair da cama, precisa se vestir, né? E isso dá um poder, assim, de mulheres, assim, não vou citar, assim, sonhos, mas de tudo, desde estético, de viajar, de fazer, trocar de carro, porque começou a economizar com roupa, né? E viu, e daí vendeu pra loja, viu que podia, né, fazer trocas e compra, e assim, a moda circular. É um consumo inteligente. E a moda é um circular, que é um consumo inteligente, né? Então, assim, vira essa chavinha, se tem preconceito, vai, né, num brechó, dá uma olhadinha, né, começa a ler mais, e lê sobre pós-consumo, bota no Google, pós-consumo, pra gente, como consumidor, fazer a nossa parte, né? Show, muito bom, muito bom. Então tá, agradeço aí as mulheres e homens que nos assistiram aí no Sinceronas Cast. Convido vocês aí, então, para nos assistir nos próximos episódios. Todo sábado, então, vai ao ar, ao vivo para vocês. Muito obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau.